1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: ordene e ensine estas coisas. Ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação, ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Queridos, desde o momento que eu entrei nesse lugar, eu já pude sentir uma atmosfera diferente. Eu já pude sentir o Espírito Santo se movendo de uma forma diferente. A presença dele é real nesse lugar. Abra o seu coração, a sua mente, o seu entendimento. Que a glória do Senhor seja manifestada na sua vida. E que o Espírito Santo toque o seu coração de uma forma especial. Sim, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nesse lugar, o Senhor é bem-vindo. Fala aos nossos corações, Senhor. Te peço, Pai, que não esteja eu, Anderson, falho e pecador, mas que o Teu Espírito Santo esteja falando através da minha vida. Nos dá entendimento, sabedoria. Senhor, quebra os corações endurecidos. E que possamos estar sensíveis à Tua voz. Continua se movendo nesse lugar, Pai. O Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Sim, Pai. Sim, Senhor. Eu oro e te peço. Muito obrigado, Pai. Amém e amém. Queridos, nesse texto, eu queria falar a respeito, o tema dessa mensagem é refletindo a sua imagem. E desde o início, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 25 e 26, Deus já demonstrou o seu desejo e a sua vontade para que fôssemos a sua imagem e a sua semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, desde o início, Deus já demonstrou esse desejo na sua palavra. O seu desejo era, quando Ele nos criou, que pudéssemos ser a sua imagem e a sua semelhança. O problema que aconteceu conosco foi que o pecado, ele distorceu a nossa imagem. Uma imagem que era para refletir a imagem de Deus, a glória de Deus,
ela foi distorcida através do pecado. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados, separados da glória de Deus. E o fato de sermos separados, afastados da presença de Deus, quer dizer que nós estamos de uma distância que nós não podemos mais refletir a sua imagem. A imagem que foi imprimida em nós, a imagem que foi inserida em nós, a nossa essência, o pecado, ele nos afastou, ele nos deixou longe. E não podemos mais refletir essa imagem. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele veio para reconciliar o homem a Deus. Jesus, ele veio restaurar essa imagem que estava distorcida, essa imagem que estava corrompida. Jesus veio e através do seu sacrifício, através do sangue derramado na cruz, a Bíblia diz que ele restaura essa imagem. E novamente nós temos a oportunidade de nos tornarmos a imagem e a semelhança de Deus. E em Cristo Jesus, quando nós nos rendemos a Ele e passamos a servi-lo, nós passamos sim, novamente, a refletir a imagem e semelhança de Cristo. Mesmo continuando sendo falhos, mesmo continuando errando, falhando, mas nós passamos pela graça a refletir a imagem e semelhança de Cristo. Ele nos deu novamente essa oportunidade. E é exatamente sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Sobre refletir a imagem dele, não a nossa própria imagem, não uma imagem humana, não uma imagem pecaminosa, mas mesmo nós ainda vivendo nesse corpo carnal, mesmo nós ainda falhando e errando muitas vezes, nós mesmo assim, nos superamos e assim refletimos a imagem dele. Quando nós falamos de reflexo, humanamente falando, aquilo que reflete perfeitamente a nossa imagem é um espelho. O espelho, querido, é uma estrutura de vidro, e por cima do vidro é polido um material metálico. E os estudiosos dizem que o espelho, ele reflete praticamente 100% da nossa imagem. Ele absorve as luzes e ele reflete na mesma proporção as luzes que ele absorve. E assim ele reflete aquilo que é colocado à sua frente. Queridos, e nós somos esse espelho de Cristo Jesus. À medida que nós vamos nos aproximando dele, à medida que nós vamos estando mais perto dele, à medida que nós temos mais intimidade com ele, à medida que nós vamos passando mais tempo com ele, nós passamos a emitir a sua imagem, refletir a sua imagem. Nós passamos a refletir a sua imagem. E eu queria falar sobre isso. Paulo estava falando para o seu filho na fé, Timóteo, e ele dá algumas instruções e algumas recomendações. E ele diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Por que Paulo recomenda isso a Timóteo?
Porque naquele momento, na igreja, existiam alguns que estavam fazendo com que outros tropeçassem. Alguns que não estavam zelando pelo seu próprio testemunho. Alguns que estavam distorcendo aquilo que estava na palavra de Deus. Então Paulo orienta um jovem. Naquela época, alguns estudiosos relatam que Timóteo tinha cerca de 25 anos a 35 anos. Naquela época era considerado um jovem. E ele diz: seja um exemplo para os fiéis. Você pode fazer a diferença. Você pode agir de forma diferente. Você pode se comportar de uma maneira diferente. Como muitos não têm se comportado, você tem esse potencial. Seja um exemplo na palavra, na maneira de falar, na maneira de reagir. Que as suas palavras sejam palavras de bênçãos. Que as suas palavras possam gerar um refrigério no coração das pessoas. No procedimento, que a sua maneira de agir, que o seu comportamento, que a maneira como você vai se comportar no meio das pessoas, seja um exemplo. No amor, a maneira como você ama as pessoas tem que ser um diferencial, tem que ser um exemplo. A maneira como Cristo amou você é a maneira que você tem que amar as pessoas. Na fé e na pureza. Na fé, queridos. Porque muitas vezes nós falamos sobre fé, mas nós não conseguimos ser um exemplo de fé. Falar de fé é mais fácil, mas viver a fé, ser um exemplo na fé, é mais difícil. Muitas vezes pregamos sobre fé, fortalecemos as pessoas falando de fé, mas quando nós nos encontramos numa situação difícil, quando nós nos encontramos numa situação adversa, quando nós precisamos exercitar a fé, nós somos fracos. Então Paulo orienta Timóteo a ser um exemplo na fé, na pureza. Queridos, a palavra pureza usada nesse texto, ela vem do grego agneia e quer dizer pureza matrimonial. Mas também em outros momentos ela é usada como uma pureza de coração, de comportamento, de atitude, de pensamentos. Então isso significa que a pureza, nós temos que agir com pureza em todos os momentos. Não apenas na pureza sexual, matrimonial, de se manter puro até o dia do seu casamento, mas a pureza de comportamento, a pureza de mente. Que as suas atitudes, que os seus pensamentos não sejam maliciosos, não seja para causar um dano ou um mal a outra pessoa, mas seja puro. E Paulo orienta Timóteo dessa maneira. Porque muitos naquela época não estavam dando o bom testemunho, mas estavam negligenciando a fé. Mas estavam distorcendo aquilo que a palavra de Deus falava. E fazendo com que muitos tropeçassem.
Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, diz assim: não se tornem motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Seu testemunho, queridos, de que maneira você tem preservado, de que maneira você tem alimentado, de que maneira você tem crescido no seu testemunho? Qual é a imagem que você tem refletido? Qual é a imagem que você tem passado para as pessoas? Quando elas olham para você, o que elas enxergam? Qual é a leitura que as pessoas têm feito a respeito do seu procedimento? Qual é o testemunho que você tem passado da sua maneira de falar, da sua maneira de proceder no meio das pessoas, da sua fé e do seu amor? Testemunho. E eu queria citar alguns pontos para que nós pudéssemos entender na palavra de trabalharmos e de nos empenharmos para refletir a imagem de Deus, para refletir a sua imagem, não a minha própria imagem, mas a imagem de Cristo Jesus. E o primeiro ponto é exatamente o que eu falei no início, de estar perto da imagem a ser refletida. Queridos, para nós identificarmos a nossa própria imagem no espelho, nós temos que ir até o espelho. Nós temos que estar perto e nós vamos ver ali a nossa imagem. Nós temos que estar perto do espelho. Mas quando nós se tratamos da nossa vida em relação a Deus, não é Deus que tem que se aproximar de nós, mas é nós que temos que nos achegarmos a Deus, para que nós possamos refletir a sua imagem. Nós somos um espelho móvel que vai em direção a Cristo Jesus, para que nós possamos refletir a sua imagem. Então, o primeiro ponto é estar perto da imagem a ser refletida. E eu posso simplificar esse estar perto de você ter mais contato com Ele, de você ter mais contato com essa imagem ser refletida, de você desejar estar mais perto dEle, de você ter mais prazer e alegria, que estar perto dEle seja o seu prazer, seja o seu regozijo, que você tirar um tempo de estar com Ele seja o maior prazer da sua vida. Eu estou falando de intimidade, de você buscar a presença dEle como algo que é importante para você, como uma prioridade na sua vida. Queridos, a partir do momento que você faz isso, naturalmente a imagem de Cristo é inserida em você, e você naturalmente começa a refletir a sua imagem. Segundo ponto, ter a face descoberta. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim:
E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós temos que ter a face descoberta, querido. Lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 29, a Bíblia relata que Moisés ele foi ao monte e passou 40 dias e 40 noites, e ele recebeu as tábuas com os 10 mandamentos. E a Bíblia diz que quando ele desceu, quando ele foi se encontrar com o povo, a face dele resplandecia a glória de Deus. A face dele brilhava de uma forma que os homens olhavam para ele e eles tinham medo, eles se afastavam. Tanto que, para Moisés conversar com o povo, foi colocado um véu sobre o seu rosto. E todas as vezes que ele subia a se encontrar com o Senhor, ele tirava o véu. Mas quando ele descia para estar com o povo, ele colocava o véu sobre o seu rosto. Mas Paulo, ele fala o contrário. Ele diz assim, que vocês estejam com a face descoberta, para exatamente refletir a glória de Deus sobre a sua vida. Mas para nós chegarmos ao ponto de refletirmos a glória de Deus, nós temos que estar perto da sua imagem. Nós voltamos ao ponto 1, nós temos que estar em plena intimidade com Ele, para que a nossa face, para que a imagem dEle esteja em nós, esteja refletindo a imagem dEle sobre as nossas vidas. O terceiro ponto, revistam-se do novo. Colossenses capítulo 3, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 10, diz assim: e se revistam e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Se revistam, queridos, na palavra, na oração, no jejum. Se revistam, queridos. Sabe, se você deseja refletir a imagem de Cristo, renovem-se. Vivam o novo de Deus na sua vida. Busquem se revestir todos os dias. Para que aí sim, por onde você passar, as pessoas possam olhar para você e possam ver a imagem de Cristo. Possam sentir que em você é algo diferente. Que as pessoas, ao se aproximarem de você, elas possam sentir uma paz. Que as pessoas, ao chegarem perto de você, possam sentir a necessidade do amor de Cristo em suas vidas. Isso é possível, queridos, se nós nos dedicarmos em refletir a imagem de Cristo. Mais um ponto, queridos. Abra sua Bíblia em Colossenses, no livro que nós abrimos por último, Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: sejam sábios no procedimento para os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um.
reflita não apenas nos de dentro, mas para os que estão de fora. Estamos acostumados, queridos, a estarmos, a refletirmos aquilo que Cristo é em nós, só aqui dentro, só aqui na igreja. Queridos, ser cristão dentro da igreja é muito fácil, é muito simples, não tem dificuldade nenhuma ser um cristão aqui dentro. Sabe qual é o nosso desafio como cristão? É quando nós saímos pelaquela porta, é quando nós estamos no nosso trabalho, no meio dos nossos amigos, é quando nós estamos no meio da nossa família, é quando nós temos a oportunidade de refletir a imagem que está em nós. Esse é o nosso desafio como cristão. É de as pessoas lá fora olharem para você e enxergarem em você que você tem algo diferente. As pessoas, quando têm um problema, uma dificuldade, elas vão procurar você. Porque você é um cristão, porque você reflete a imagem de Cristo, porque você já expressou o amor de Cristo que está na sua vida, e aquelas pessoas se sentem seguras para confiar em você. Isso é refletir a imagem de Cristo. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Queridos, as oportunidades sempre vão aparecer para você demonstrar o seu testemunho, para você ajudar alguém, para você servir alguém, para você demonstrar o amor que está em você, você transferir esse amor para outras pessoas. Isso é testemunho. Isso é refletir a imagem de Cristo Jesus. Porque sabe o que muitas vezes acontece com muitos cristãos que estão retendo a imagem. Talvez você tenha as oportunidades de receber a imagem de Cristo Jesus, você tomou a sua decisão, você está servindo a Cristo, mas sabe o que acontece? Você retém a imagem. E você não reflete a imagem de Cristo Jesus na sua vida. E o último ponto que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã é Tiago, capítulo 1, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que o ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Queridos, pratique a palavra. Não sejam apenas ouvintes, que vocês ouvem e saem, e tudo continua da mesma forma, e tudo continua como era antes. Não! O que vai fazer a diferença é quando você vai praticar a palavra que você ouviu, é quando você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu,
É quando você lê e aquilo que você leu gerou algo diferente em você. E você pensa, agora eu tenho que agir diferente. Agora eu tenho que agir conforme a palavra está me ensinando a agir. Isso é colocar em prática. Não é apenas eu reter o conhecimento, eu ouvir e eu não praticar. De nada vale, de nada adianta. Mas a partir do momento que eu pratico, eu estou refletindo a imagem de Deus na minha vida.